Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora o programa Conexão Legislativa. Hoje quem vai conversar com a gente é a Paula Carvalho, da bancada ativista do pessoal aqui da Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vinda, Paula. Eu que agradeço o convite de vocês mais uma vez, né, tentando democratizar o acesso ao que é discutido e protocolado pelos deputados aqui na nossa Assembleia Legislativa. Só para corrigir, Paula Carvalho é também meu nome, mas meu nome, assim, de co-deputada, público, é Paula Aparecida. Tá legal, Paula. Então vamos lá, Paula Aparecida, que vai conversar com a gente hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de lei que foi protocolado recentemente, né, pelo mandato, e que pretende, né, aí beneficiar muitos pais com a licença parental. Como é um projeto de lei novo, eu queria que você explicasse a ideia do projeto para quem está em casa aí de forma didática, como que você pensou que realmente é uma extensão, né, já de um projeto de lei que a gente já havia conversado em outro programa, que vocês também pretendem, né, com esse projeto de lei, que o ano letivo realmente não volte agora em 2020, apenas em 2021. E aí a gente entrou nesse debate falando também sobre essa apreensão, né, de mães e pais agora, como voltar ao trabalho e não tem com quem deixar as crianças. Muitas vezes são pequenos, em creche. E aí foi quando você falou que pretendia protocolar esse projeto de lei. Por isso eu achei importante realmente a gente marcar essa conversa de novo, para que a gente também exponha aí essa extensão do projeto de lei de vocês. Que bom, eu acho que essa conversa foi marcada porque é importante, né? A gente está discutindo a vida das crianças, a gente está discutindo a vida das pessoas. Muitas vezes na Assembleia Legislativa a gente aprova leis que de fato não mudam a vida das pessoas, né? A gente aprova leis, cada deputado um pouco para agradar a sua base, muda o nome de uma escola, especialmente na educação, né? Muda o nome de uma escola, protocola um direito que na prática não existe. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é dialogar com a realidade da população, que é um pouco o que o nosso mandato expressa, um mandato ativista, um mandato que está ligado com a escola pública, no meu caso, e a gente vê que existe uma necessidade concreta das mães, dos pais, especialmente a população mais pobre, de trabalhar. Inclusive a população que está trabalhando desde o início, desde março não parou de trabalhar, não parou de fazer entregas, não parou de estar com a sua pequena empresinha fazendo alguma coisa, não parou de atender o telemarketing, né? Não parou de atender as lojas online dentro lá das lojas em si. Então, esse projeto, infelizmente, ele vem agora, né? Ele vem agora por conta da política do governo estadual, que felizmente tem retrocedido, que é abrir as escolas pelas necessidades das empresas e pela necessidade também da rede privada, né? A rede privada hoje de educação está fazendo muito lobby para abrir as escolas, para não perder o seu público, a sua renda dos pais que pagam pela educação privada. O objetivo, então, para garantir vidas, a gente precisa entender que a escola cumpre o papel fundamental. A gente não parou a economia, ela continua funcionando. E essas crianças, elas precisam ser cuidadas. Não é só garantir que sobreviva, né, que elas, os seus avós, os seus pais estejam vivos, mas garantir que essas crianças possam ser cuidadas. Porque durante a pandemia também a gente viu o aumento muito grande nos casos de abuso sexual de crianças, nos casos de violência, e muitas vezes isso se dá porque a criança não tem espaço onde ficar. A gente vai nas comunidades, na periferia, eu moro aqui na Brasilândia, e as ruas, da minha rua não especificamente, mas as ruas mais para baixo estão cheias de crianças. E essas crianças estão ali, né? Então elas precisam ser cuidadas. Aí você vai buscar o pai, a mãe, as pessoas sempre falam isso, né? Mas e a mãe? Mas e o pai? Né? Quem pariu, Mateus que o carregue. É uma lógica, assim, muito triste, né? Muito, especialmente das pessoas que são cristãs, que falam do não julgar o próximo. Você julga o quê? Uma mãe que tem que escolher entre dar atenção para o filho e dar comida, né? O que ela vai fazer? E aí o Estado, ele tem que ser uma instituição que cuide das pessoas. Então a gente protocolou esse PL que chama Licença Parental Emergencial. E ele é um PL que, de fato, tenta romper muitas barreiras, ultrapassar muitas barreiras históricas.
A primeira barreira é ser chamada de licença parental, porque tem a licença maternidade, que é diferente da licença paternidade, que coloca a mulher num lugar de ficar mais tempo com a criança e o homem de ficar apenas uma semana, não consegue ver que é preciso dividir, inclusive, essa tarefa, né? É preciso equalizar esses cuidados com as crianças. Até acho interessante, porque se você, por exemplo, adotar uma criança, tem gente que fala assim, mas é porque a mulher pariu, então ela tem que ficar com o bebê. Excelente, tem que dar de mamar, etc. Mas se você adotar uma criança agora e você for mulher, você tem 4 meses de licença. Se você for homem, você tem uma semana. Então, a gente não está falando de fato de uma questão biológica, a gente está falando do lugar da mulher enquanto cuidadora obrigatória, compulsória dos filhos, das famílias, dos idosos, né, e etc. Então, a ideia é uma licença parental, garantir que exista uma pessoa responsável pela essa criança, sendo homem, sendo mulher, sendo pai, sendo mãe, sendo avô, sendo avó, sendo tio, algum responsável legalmente maior de idade que possa ficar em casa e ser remunerado para cuidar dessa criança enquanto a gente está em situação de pandemia. Então, ela já é uma abertura de campos porque acaba com essa distinção de gênero. E ainda coloca, que é muito interessante, porque as pessoas naturalizam que quem cuida da criança é o pai e a mãe. E a gente tem um monte de criança que não tem essa estrutura. Não tem a estrutura do pai, não tem a estrutura da mãe, especialmente as crianças mais vulneráveis. Se você pensa em crianças que os pais e a mãe estão presa, quem que está cuidando da criança? É a avó? É a tia? É o tio? Então é muito importante ter essa estrutura dessa licença parental. A ideia é garantir que essas crianças, enquanto não abrir escola, eu preciso trabalhar e meu filho vai ficar na rua, mando para a escola. Não. A gente tem que garantir que as pessoas que precisam trabalhar, elas sejam remuneradas para ficar com seus filhos. Então, o nosso projeto é esse, é abrir esse espaço para pensar no que significa uma emergência e entender que as crianças são prioridade e ficar em casa agora é emergência, então o Estado tem que financiar isso. E, Paulo, eu estava até dando uma olhadinha, né? Dei um Google aí para tentar ver se em algum lugar alguém teve essa ideia. Realmente é uma ideia exclusiva, né, de vocês. Eu não achei em lugar nenhum. A única coisa que eu achei é um projeto de lei tramitando lá em Brasília para estender a licença maternidade. Então, mães que teriam que voltar agora voltariam só a partir do dia 31 de dezembro, que é quando termina, né, o decreto do estado de calamidade pública. Então, realmente, essa ideia foi de vocês ou a partir de onde vocês pensaram nisso? Eu acho que essa ideia surge como toda política pública tem que surgir, né, da necessidade das pessoas que estão em situação de risco ou de dificuldade, né. E essa ideia surgiu porque no debate de fechamento de escolas, eu sou professora da rede pública, fui dialogar com vários professores, funcionários, com uma galera que vive disso, a galera que está na periferia, que precisa da escola para cuidar do seu filho, mas para também ter acesso à merenda, à comida, à alimentação. E aí várias mães disseram, ok, só que hoje por hoje a gente está deixando nosso filho sozinho, ou está deixando nosso filho com aquele vizinho X, com aquele vizinho Y, está dando R$200, sei lá, R$100 por mês para a vizinha que tem 10 crianças a ficar com elas, e aí, o que a gente faz nessa situação? A gente sozinha tenta lidar com isso, o que o Estado tem que fazer para proteger? E tiveram alguns setores de mães que disseram que não tem o que fazer, que tinha que abrir escola mesmo, uma política negacionista, né, dialogando com o que o Bolsonaro coloca, que não tem Covid, que pega gripezinha, que tá tudo bem, né, que vão voltar a trabalhar, dizendo, olha, o governo federal fala isso, que tá tudo bem, então a gente precisa trabalhar, nosso filho aqui não está sendo cuidado, é melhor ele ir para a escola mesmo. Então, para lidar com isso, para reduzir os danos diretamente, inclusive, da política genocida do governo Bolsonaro, a gente chegou nesse lugar, né? Eu fiquei muito acometida, eu recebi essas devolutivas, né, do projeto do cancelamento do ano letivo, que eu estava dialogando com uma comunidade, e aí eu fiquei assim, à noite, reverberando, falei, como a gente pode lidar com isso? Como a gente pode lidar com isso e pensar em criar uma política pública que dure para além disso? A gente sabe que essa não será, infelizmente, a única pandemia que vai acometer a gente. Até a gente decidir, enquanto espécie,
acabar com a barbárie capitalista de exploração brutal da natureza, das águas, das árvores, do minério, do chão, da terra, mas também dos humanos, porque nós também somos natureza, e dos animais não humanos, que também são natureza, quando a gente decidir parar com isso, aí a gente pode pensar num futuro sem pandemia, né, num futuro sem esse caos que a gente está vivendo. Mas até lá, o prognóstico dos cientistas é que essa não será a primeira. Inclusive, existe a possibilidade de vir uma nova pandemia do Brasil, diretamente da Amazônia. Então, por isso, a ideia foi o que a gente pode construir para proteger essas crianças e essas famílias, pensando nesse infeliz futuro que provável vai acontecer pelo menos nos próximos 5 anos. Então, nasceu desse lugar, no lugar de acolher as mães, acolher as crianças e salvar vidas, porque salvar vidas é fundamental, né? A galera fala muito disso, né? Inclusive no caso da menina que foi estuprada de 10 anos, a gente luta pela vida, a gente luta pela vida. As vidas estão aí, são mais de 100 mil mortos no Brasil, né? E a gente precisa criar política pública para continuar salvando, continuar não, porque infelizmente o Estado não salva, né, ainda, vamos chegar lá um dia, mas para tentar reduzir esses danos. Então essa política veio nesse sentido. Porque é muito ruim deixar na mão de uma mãe que tem que trabalhar para comer, e às vezes é mãe solteira não, desculpa, às vezes é mãe solo, né, porque ninguém precisa estar casada para ser mãe, mas é mãe solo, cuida sozinha daquela criança, ela ter que falar assim, bom, eu tenho que escolher entre comer e arriscar a minha vida, a vida do meu filho, a vida da minha mãe, que idosa fica aqui. E aí, se o Estado parte desse pressuposto, dessa falsa meritocracia, porque se você tem um filho na escola particular, tem dinheiro, é classe média, você pode ficar com seu filho na sua casa, você pode fazer um trabalho de home office, você pode lidar, é difícil, é complicado, mas as suas possibilidades são maiores, então existe mais escolha. Agora, quando a gente está falando da maioria da população brasileira, e a maioria da população brasileira vive com menos de 2 salários mínimos, né? Os cálculos são que vivem por volta de R$ 1.500, a maioria da população. Se a gente não tem política para garantir que essas pessoas possam sobreviver, possam ter escolha de viver ao invés de se contaminar e contaminar seus entes queridos, fica ruim. Então o Estado precisa salvar essas pessoas, precisa dar escolha, dar oportunidade, né? Dar o peixe, ensinar a pescar. Tem gente que fala isso, né? Você dá o peixe, mas tem que ensinar a pescar. Bom, a gente não está dando peixe, a gente está dando a possibilidade da pessoa escolher e poder até pescar, porque para pescar precisa viver. E a gente sabe que caso esse projeto não existisse, né, que vocês estão aí lutando para que ele realmente seja colocado em prática, a gente sabe que também muitas crianças ficariam vulneráveis a muitos tipos de violência, porque a mãe e o pai têm que trabalhar e, como você disse, tem que escolher entre dar atenção, entre cuidar e alimentar. E muitas vezes a gente sabe que não tem escolha, que você precisa alimentar o seu filho. Então você vai deixar sozinho ou você vai deixar talvez com pessoas que você não conhece tão bem. Então a gente sabe que esse projeto é tão importante porque realmente vai cuidar da criança, realmente para diminuir casos de abuso sexual, de violência. É realmente nesse sentido, né? Ainda mais agora que a gente está aí, as pessoas estão horrorizadas com o caso da menina de 10 anos que sofreu abuso. A gente sabe que, assim como ela, acontece com muitas crianças. Então, eu queria que você falasse também nesse sentido. Essa questão é muito importante. Tem uma coisa que eu dialogo muito na esquerda, né, que tem aquela coisa, quem defende a família é a direita, né, quem defende a família é quem defende a salvação da vida dos fetos e dos embriões, né, e eu me coloco como uma pessoa de esquerda, me coloco como uma pessoa que reivindica a família, porque para mim, a minha família quem me deu não só amor, abraço, afeto, colo, mas me deu a possibilidade de sobreviver e existir. Porque tudo aquilo que um pequeno burguês ou que um rico paga para fazer, os serviços que paga para fazer, alguém para limpar a casa, alguém para pintar, alguém para arrumar a eletricidade, quando você é pobre, é a sua família que garante esse tipo de coisa, né?
A família garante, de fato, aquilo que para os outros é serviço, é mercadoria, para a gente, inclusive, é expressão de afeto. Quando seu tio, quando seu primo, quando a sua família te ajuda a se levantar, a sobreviver, a pagar suas contas, a comer, a tudo que é possível. Então, eu vejo esse projeto como um projeto que reivindica, sim, que existe uma rede de apoio para a existência dos seres humanos e que essa rede de apoio é as famílias dessas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode romantizar essa família, porque essa família é uma família estruturada e baseada nessa definição capitalista, burguesa, de família margarina, de homem, mulher, casal, tem 2 filhos. E é uma instituição muito recente na história da humanidade. Ela nasce junto com a burguesia enquanto classe. A gente, enquanto ser humano, aprendeu a viver em comunidade, coletivamente, em aldeias, juntos, seja aqui os indígenas desse território, seja em África, seja inclusive na Europa, antes de todo esse desenvolvimento civilizatório, assassino e genocida que se desenvolveu da Europa para o resto do mundo, a vida em comunidade é importante. Então, esse projeto dialoga com essa necessidade de valorizar e permitir que exista, sim, a paternidade, a maternidade, o cuidado com essas crianças, mas, ao mesmo tempo, coloca uma necessidade de ter um responsável para não romantizar tudo isso. Porque a gente sabe que os abusos, eles acontecem, na maioria das vezes, dentro de casa. Pelo tio, pelo avô, pelo pai, pelo padrasto, pelos irmãos. E a gente entende que é necessário expor tudo isso, que é necessário expor tudo isso, né? E aí, esse projeto, ele dialoga com o nosso outro projeto do cancelamento do ano letivo, porque no projeto do cancelamento, a gente aponta que os professores, ao invés de dar aula para ninguém, sendo que a maioria esmagadora dos alunos nem acessa o centro de mídias, e qualquer relato de professores, inclusive a pesquisa feita pelo sindicato, pela POSP, diz que de 10% a 20% dos estudantes estão acessando as atividades que estão sendo passadas. Qualquer atividade para dar nota. Ao invés de fazer esse trabalho inútil, digo inútil, mas quase que inútil, trabalho para poucos, para a minoria, ultra reduzido, o que os professores poderiam e deveriam estar fazendo agora é fazendo essa investigação e esse recolhimento. Onde está cada criança? Quem que está cuidando de cada criança? Como é que essa criança, esse jovem está reagindo? Está com comida? Está com alimento? Conversar com essa criança. Tem escola já fazendo isso. O governo não orienta, mas os professores são uma categoria que a gente chama de intelectual orgânico da classe trabalhadora. É a galera que reflete a realidade, que é povo ao mesmo tempo, porque existe uma divisão baseada nessa estrutura de sociedade escravocrata entre trabalho manual e trabalho mental, né? Quem pensa e quem faz. Quem faz é merda, quem pensa são os ricos, são as elites, é assim que se faz política pública para a escola pública, é isso que o Dória reproduz, que a Lespe reproduz, infelizmente. Então, os professores hoje, em várias escolas, estão me relatando que eles separam uma sala por professor, para aquele professor ficar cuidando daquela sala, sabendo o que está acontecendo com os alunos, respondendo dúvidas de coisas até que não tem nada a ver. Eu fui fazer um exercício do Enem de matemática, em vez de você ficar contatando aquele monte de professor ao mesmo tempo, você tem um professor para olhar por você. Estão fazendo isso por conta própria, arrecadando dinheiro, arrecadando alimento, correndo atrás de alunos que ficam sabendo através da comunidade que estão sofrendo abuso, que estão sofrendo violência, tudo isso sem nenhuma estrutura, sem nenhuma política pública que possa organizar, que possa garantir esse material de trabalho, que possa garantir que tem professor indo nas comunidades, de máscara, de tudo, para ver como os alunos estão, tendo que preparar aulinha, gravar videozinho, fazer projetinho, preencher um monte de planilha, falar que competência e que habilidade o aluno aprendeu, sendo que o professor está vendo que os alunos estão longe. O problema não é a aprendizagem, o problema é sobrevivência, barbárie, fome, violência. Então, se você garante que tenha um adulto responsável, que cuide daquela criança, que seja remunerado para aquela criança, por que não conectar esse professor com esse adulto? Esse professor ter contato com esse adulto, ter contato com essa criança, fazer perguntas, entender o que está acontecendo para reduzir os danos.
conversar sobre violência sexual, abuso com esse adulto, para proteger aquela criança. Aí o pessoal fala assim, mas você vai conversar com, de repente, aquele adulto é que abusa da criança. Pode parecer pequeno, mas essa conversa, aquele adulto que abusa daquela criança, saber que tem um professor perguntando para ele, indo atrás da questão, é um nível muito pequeno de redução de danos, mas pode, quiçá, fazer esse ser pensado 2 vezes, ou parar esse processo. Né? Então, assim, a gente não é o ideal, não é o que eu busco. O que eu busco é a gente poder discutir abuso sexual na escola. Porque eu, como professora, já passei por inúmeras situações de ter que, assim, proteger aquela criança. Por isso que eu acho que a gente não tem que romantizar as famílias. Porque a direita romantiza as famílias. E não quer discutir sexualidade, não quer discutir gênero, não quer discutir a vida real na escola, porque sabe também que é o pai, é o padrasto, é o tio, é aquele que vai lá no culto, que vai na missa, que fala em nome de Deus, né, que é trabalhador, que fala, eu dou aqui o dinheiro todo dia, que lê a Bíblia, que não lê, são todos eles que são abusadores, não são homens doentes, é uma sociedade doente que naturaliza isso. E eu vi isso em sala de aula. Eu vi isso muitas vezes em sala de aula. Vi situações em que crianças eram abusadas por namorado da irmã, por exemplo, e a criança era emocionalmente violentada pelos próprios parentes que diziam, você não vai falar nada para ninguém, isso é mentira, porque você vai destruir a vida da sua irmã. E a gente tendo que lidar com essa situação dentro de sala de aula. Eu já fiz um projeto uma vez, isso foi muito triste. Em 2015, no Enem, tinha aquela redação de violência, né, à mulher. Eu fui trabalhar esse tema com o primeiro ano do ensino médio, né, que eu já começo, quando eu dou aula no ensino médio, eu começo a preparar eles para o Enem, né, porque é a única chance de fazer universidade, né, então eu preparo eles para a redação do Enem, e nessa preparação fui discutir esse tema com a sala. Quando eu fui discutir esse tema com a sala, debater, conversar, ver o que eles achavam de produzir sobre isso, uma menina levantou a mão e falou assim, professora, como é que você pode ser feliz se você foi estuprada pelo seu padrasto? E aí eu não sabia o que responder. Tinha 14 anos a menina, não sabia o que responder. Aí, quando eu estava tentando responder alguma coisa, ela saiu, e assim que ela sai mais ou menos uns 9, 10 alunos juntos. A maioria meninas. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? As pessoas saíram na minha aula, no meio da aula, né? Não sei o que eu vou fazer, por que elas saíram, meu Deus. Aí eu larguei a turma e falei, gente, eu vou lá ver o que está acontecendo. Fui sair, elas estavam num círculo, numa roda, uma abraçada assim com a outra, tinham 2 meninos amigos dela, bem sensíveis, acompanhando. E cada uma estava contando uma situação de violência, de opressão, de estupro que tinha sofrido. Cada uma contando. Padrasto, pai, policial, tio, irmão. E eram meninas de 14 anos. Uma delas era uma menina maravilhosa, que lia livros assim, lia livros da literatura latino-americana com 14 anos de idade, né? Vargas Llosa, outras coisas que eu dava para ela. Ela tocava, se não me engano, saxofone. Uma menina maravilhosa. E ela morava com a mãe e o irmão. E quando ela tinha por volta de 10 anos, o padrasto dela estuprou ela. E estuprou mais uma vez. Ela sofreu um outro estupro também de um policial. E eu falei para ela, por que você está em casa? Por que você não falou para sua mãe? E ela falou assim, eu não falei para minha mãe, porque antes do padrasto existir, a gente estava passando fome, a gente não tinha onde morar. E se eu falar para minha mãe, a gente não vai ter mais onde morar, e a minha mãe não vai ter mais como sustentar a gente, e eu tenho um irmão, então eu não posso falar nada. Por isso que as crianças precisam ser cuidadas, entendeu? Porque elas são muito geniais, e o meu maior sofrimento como professora era sentir que eu era incapaz de poder, de fato, ajudar elas. Eu não digo nem academicamente, sabe? Mas ajudá-las a resistir, a, tipo, não querer morrer, não querer se matar, a querer viver. E o mais interessante e triste é que essa era uma sala que a gente tinha muita dificuldade de trabalhar. Metade da sala era 13,
queria bagunçar, jogar coisa no chão, e a outra metade não fazia nada, ela letárgica. A gente chegou a ter uma situação que tiveram professores que não queriam pisar na sala. O que a gente fez? A gente foi bater na porta do CRAS, do Centro, né, de Assistência Social. O CRAS não tinha como ajudar a gente, não tinha psicólogo, não tinha estrutura. A gente foi atrás de outro CRAS e foi e voltou. A gente conseguiu um psicólogo para ir uma vez por semana para atender a sala inteira. Então a gente dividiu a sala, metade da sala ia numa semana, metade ia em outra. Então a gente tinha um psicólogo para 20 crianças a cada 15 dias. Por incrível que pareça, a sala melhorou. Mas é disso que a gente está falando, né? De falta total de estrutura, de falta total de, assim, de pensar política pública para essa galera, sabe? E eles são tão lindos, essas meninas, assim, eu não sei como expressar, mas as possibilidades dentro do coração deles e quanto essa violência impedia de ler, de escrever, de acreditar em si, de acreditar que podia um dia chegar à universidade, porque é uma menina super inteligente que lia livro de literatura que a maioria dos deputados aqui na casa não sabe nem quem é, com 14 anos, e que a única coisa que ela conseguia ver na frente dela, de perspectiva, era aguentar morar na mesma casa que o estuprador dela, porque senão ela não ia ter como viver. Eu quero fazer política pública para isso não acontecer. Existem muitos casos, como você falou, a criança, e meninas e meninos, né, infelizmente. Sim. Crianças que têm que aguentar justamente isso para a mãe trabalha o tempo inteiro, aí tem que conviver dentro de uma casa com o abusador, não pode falar nada porque tem medo de não ter onde morar. Realmente é uma situação muito complicada, que aí realmente são muitas políticas públicas que precisam ser feitas nesse sentido, né? A gente sabe que agora, na pandemia, porque a gente sabe que muitas crianças conseguem, como as suas alunas, desabafar com uma professora, pedir um apoio psicológico dentro da sala de aula para as próprias colegas, para os próprios colegas, né, os amigos. E aí agora, no momento de pandemia, muitas delas estão presas dentro de casa com o abusador e não tem nem para quem chorar. Então a gente sabe que a situação dessas crianças, dessas adolescentes, é muito complicada agora também, né? E ao mesmo tempo não pode voltar à escola porque também vai voltar e não tem segurança nenhuma de que você não vai ficar doente e depois você não tem, né, outras possibilidades. Realmente é uma situação bem complicada. Agora, falando um pouquinho também de colocar esse de lei em prática, o que vocês pensaram? Seriam para mães de crianças, ou pais, né, de crianças de que idade a que idade? Vocês chegaram a pensar também nessa estrutura? Sim. O que a gente pensou é que garantir as mães de crianças de 0 a 12 anos, né, crianças, porque tem gente falando, não, com 10 anos você já consegue ficar em casa, mas a gente ouviu o movimento de mães, e o movimento de mães sempre faz essa reivindicação, né, de que os filhos até 12 anos, eles precisam desse cuidado e dessa atenção, que é importante garantir, porque tem distintos níveis de desenvolvimento, de autonomia, e essa idade é uma idade limite que começa a desenvolver a adolescência. A gente também pontuou que em casos de crianças deficientes, né, a gente aumente essa idade para 18 anos, né? A gente sabe que as crianças deficientes passam também tempo na escola e que quando elas estão em casa, a mãe e o pai não conseguem trabalhar. Eu tenho uma prima que tem 10 anos, ela tem síndrome de Down, e é muito diferente de uma criança de 10 anos que não tem síndrome de Down. O quanto ela tem menos autonomia para fazer as coisas, então é muito importante a gente garantir. A gente também pensou na possibilidade dessa licença ser compartilhada, né, entre pai e mãe, que querem dividir esse tempo com a criança. A gente também pensou no caso dos trabalhadores que são formais e informais, a gente sabe que tem diferença, né? Infelizmente, hoje no Brasil, a licença maternidade, ela só serve para trabalhador formalizado, quem tem carteira assinada, e a gente sabe que a maioria dos trabalhadores no Brasil não tem, infelizmente, carteira assinada. Foi aprovada a lei da terceirização, a reforma trabalhista, que aumentou esse número de pessoas que não têm direitos trabalhistas, né? 13º, férias, licença maternidade. Então a gente pontuou que os trabalhadores
que forem para além os trabalhadores formais, que têm uma licença parental igual é a licença maternidade, no mesmo trâmite burocrático, e os trabalhadores informais, a gente pontuou um valor baixo, mas a gente acha que é o valor mínimo possível, né, um salário mínimo paulista, né, que é um pouco mais de R$ 1.100, caso seja uma mãe solo, né, que ela tem esse valor dobrado, e a gente também pontuou que não se somem a outros benefícios, né, que também não se some a casos de, por exemplo, você tem porque a gente sabe, a gente percebeu nessa pandemia, todo mundo tem dificuldade, tem problemas, etc., mas a gente vive numa sociedade tão egoísta que a gente tem, assim, todo mundo quer ganhar o seu e não percebe que a gente precisa primeiro garantir os de baixo, para depois a gente, né, ter mais. Se você já tem casa, já tem comida, você não precisa de auxílio emergencial de R$ 600. A gente viu muita gente se inscrevendo para esse auxílio, recebendo ele sem de fato precisar. Então a gente tentou também observar esse processo e, por exemplo, a gente colocou lá, se você é dependente de um cônjuge no imposto de renda, teve uma galera que é dependente de cônjuge pediu auxílio emergencial falando que estava desempregado. Então, se você tem alguém que tem uma grande renda em casa, você não precisa ter acesso a isso, porque a gente precisa garantir que quem não tem, tenha, né? Se você é uma mãe solo, e também a gente colocou a opção de a pessoa transferir esse auxílio para uma pessoa apenas, familiar ou que more na mesma residência para ficar com essa criança e cuidar dessa criança nesse momento. A gente pontuou essa necessidade, porque pode acontecer de você ser uma mãe, ser um pai, ter um trabalho que você não possa largar, porque se você largar, você não sabe se você vai continuar nele depois, mas você tem um familiar que vive com você na mesma casa, no mesmo lar, que você confia e que pode abrir mão do emprego para cuidar do seu filho. Então, a gente levou isso em consideração também. É um projeto, a gente pensou em vários detalhes para ele conseguir ser factível, não correr os mesmos erros que ocorreu com o auxílio emergencial e, ao mesmo tempo, ser real para a vida das pessoas. A maioria dos trabalhadores são informais. Se você fala para o seu chefe assim, não vou prestar esse serviço, daqui a 4 meses o que vai acontecer com você? Então, a gente pensou nessas alternativas que possam garantir esse acesso a esse benefício. Tá certo, Paulo. Eu queria agradecer aí mais uma vez a sua participação, seus esclarecimentos. Nosso programa está chegando ao fim. Foi novamente uma conversa muito produtiva. Acho realmente muito importante esse olhar no mandato de vocês para essas pessoas, esse olhar tão humanizado que vocês têm. Já estendo o convite aí para próximas conversas também nesse sentido. Eu acho que ainda tem muita coisa que vocês estão pensando em fazer para vocês trazerem para a gente também, para a gente levar para o pessoal de casa esse trabalho bonito que vocês estão fazendo, tá bom? Eu que agradeço novamente. Eu sei que é uma enorme missão. Eu desejo todo sucesso para vocês em democratizar o poder que a gente tem aqui nessa LESP, nessa casa, para a população. Democratizar esse debate, fazer a política estar na boca do povo. Estou aqui, qualquer coisa, sempre estarei com vocês. Gratidão pelo convite. Obrigada, Paula. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.